Domingo nós terminamos a aula e nós falamos que nós iríamos falar um pouquinho por que Paulo fala da importância de nós nos revestirmos da armadura de Deus. Por quê? Né? Até comentei rapidinho com a dona Terezinha, por que será que Paulo ele teve a necessidade de escrever para aqueles que já conheciam o Senhor sobre essa importância de nós usarmos essas armas, né? Esses objetos que a dona Terezinha falou, né? A gente podia fazer um capacete, né? Eu também acho que a gente podia criar assim, até fazer um culto específico sobre isso. Alguém entrando e alguém ministrando e falando por que do capacete, por que do cinto, por que da couraça, por que da sandália, o porquê dessas coisas. Paulo não falou isso tirando da cabeça dele. Tinha um porquê de nós nos revestirmos de toda essa armadura de Deus. Ele não falou isso de qualquer maneira. E eu fui procurar, claro que tem muito mais coisa, né? Mas para resumir um pouquinho, eu fui procurar a função de cada um. Foi um erro meu não ter mandado para os meninos antes para colocar no telão, mas quem sabe a gente pode colocar depois. É sobre a função de cada um. Então eu vou ter que ler, não vai dar para passar lá, né, Vitor? Porque eu fiquei na minha cabeça, como eu falei, como eu penso muito rápido, eu executo as coisas muito rápido, eu não penso no que tem que ser feito depois, eu vou criando as coisas na minha cabeça. E diz assim, então eu quero que você abra lá em Efésios. Quem sabe onde está esse texto? Efésios o quê? Que fala sobre a armadura? 6:10. Vitor, esse você consegue colocar? O que ele começa dizendo? Finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pelo primeiro, nós já entendemos que a força vem de quem? Do Senhor. Essa força não está em nós. Ele não está falando de força física, daqueles que vão para academia e puxa ferro e fica bem fortão, né? É muito importante estar fortão, faz bem isso. Mas ele não está falando nisso. Ele não está falando no nosso poder, do autoconhecimento, de saber um monte de coisa. Ele está falando o quê? Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Continua, por favor. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem é que nos prepara as ciladas? É o marido? É o irmão? É a igreja? É o presidente? Quem que é? É o nosso amigo? Quem que nos prepara a cilada? O diabo. O diabo sempre vai nos preparar a cilada. Por quê? Porque nós somos alvo, porque ele já nos perdeu, ele já é um derrotado de Jesus Cristo. Jesus, quando morreu na cruz, ele derrotou, aniquilou as obras do diabo. Por que nós temos que ficar firmes agora? Para que essa obra que ele já fez na cruz permaneça. O diabo não pode ter poder em nós. Nós não podemos errar e falar, foi o diabo que me usou. Não, a gente tem que ter maturidade e reconhecer. Eu errei. Eu dei brecha à minha carne e eu errei. Não o diabo. Porque se toda hora eu ficar dando legalidade que foi o diabo que me usou, irmãos, em nome de Jesus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Então nós precisamos entender isso. Nós temos que estar revestidos pela armadura, porque nós temos que ficar ligados contra as astutas ciladas do diabo. O diabo nunca vai usar o inimigo nosso para nos atacar. Vai usar quem está próximo. Filhos, marido, amigos, pastor, ovelha. Sempre. Por quê? Porque quem está longe não vai me atingir. Não vai te atingir. Então eu tenho que estar revestida para não cair nessas ciladas. Continua. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos aprendido isso. Tem gente que, infelizmente, tem um coração maldoso. Tem gente que tem isso, às vezes, dentro da nossa família. Essa semana a pessoa perguntou, você vai se reunir com quem para passar o Natal? E eu fiquei pensando. Eu falei, às vezes a gente quer tanto estar junto com alguém que não tem a mesma visão do que a gente, que acaba sendo um momento desagradável. Por quê? Porque há maldade, porque há ciladas, porque há aberturas. Então eu preciso estar revestidas para estar o quê? Ligadas contra essas coisas. Sabendo o que ele vai fazer. Não é talvez, a Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Então tudo aonde houver esse tipo de coisa é porque ele está ali.
Então, nós precisamos estar revestidos com a armadura. Continua, por favor. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, é para ficar o quê? Não é para ficar se desviando, não é para abandonar, não é para deixar, não é para correr, não é para desistir, não é. É para ficar o quê? Firmes. Em quem? Na palavra, nas promessas, naquilo que o Senhor já nos deixou. Não é talvez, nós temos uma promessa em Jesus, que em Jesus nós já somos mais do que vencedores. Não é talvez, nós já somos. Então nós temos que aprender a lidar com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela foi escrita há muito tempo atrás, mas ela continua no mesmo poder, não mudou nada. Ela continua sendo real, verdadeira, poderosa. Ela tem poder de transformação. E às vezes, com o passar do tempo, nós esquecemos dessas coisas. Nós tratamos a palavra de Deus de qualquer maneira. Muitas vezes, nós até achamos que ditos populares é o quê? Que é palavra. Eu quero perguntar para você, a mente é a oficina do diabo. Isso é um versículo bíblico? Então, por que a gente ouve pastores pregando sobre isso? Isso é o quê? Um dito. Quantos pastores você segue na internet? Quantos pastores você segue na internet que você já viu pregação sobre isso e você já ministrou outras pessoas sobre isso, dizendo a Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Irmãos, por isso que eu falo para vocês que eu sou uma pessoa muito crítica de seguir pessoas. Eu sigo pouquíssimas pessoas, por causa desse tipo de coisa. Fala um monte de besteira, um monte de crente concorda, anuncia isso para todo mundo, prega isso para todo mundo e nunca foi procurar na Bíblia se isso é bíblico. Como isso é sério, não é sério, dona Terezinha? Eu passar para o outro sem buscar um fundamento na palavra de Deus. Então eu preciso buscar isso em Deus. Eu preciso, a Bíblia tem que ser feita com leitura, com o Espírito Santo de Deus. E procurando dentro desse texto, eu fui lá pesquisar algumas coisas, Natan, para falar sobre um pouquinho. Cinturão da verdade, função, firmeza, estabilidade e discernimento. Olha a função dele. A verdade sustenta tudo, como o cinturão sustentava toda a armadura do soldado romano. Olha a importância do cinturão da verdade. Sempre a verdade. Sempre a verdade. Nunca uma mentira para se safar. Não existe mentiras inocentes. Não existe. Mentira é mentira. Não existe. Então, sempre a verdade. É o que eu digo, é o que eu falo. Não ter medo de reconhecer. Não ter medo. Ó, isso é assim, não vou mentir. Antigamente o telefone tocava, a mãe dizia o quê? Fala que eu não tô, né? Quantas vezes eu escutei pessoas crentes dizer isso? Ai, fala que eu não tô, não posso atender. Eu falo, não, se eu tô na frente, eu falo na hora. Não, fala que você não pode atender. Você está aqui presente. Então, o cinturão da verdade, ele tem o quê? Firmeza, estabilidade e discernimento. Ele nos ensina, tá? O que ele faz? Expõe e vence todo o engano do inimigo. Alinha o coração ao caráter de Cristo e impede que vivamos baseados em mentiras internas e externas. Essa é a função do cinturão da verdade. Por isso que os romanos tinham que fazer. Lembra que nós falamos até de segurar a calça? Imagina que vergonha, uma pessoa até começa a perder peso. Se ela não usa uma cinta, o que vai acontecer com as calças dela? Vai cair. Cair na calça vem toda a vergonha, vem toda... Não é verdade? Então, se você pensar isso, o porquê que Paulo está falando que nós, os que nascemos de novo, precisamos usar sempre a verdade. A verdade, irmãos, não é assim, eu falo a verdade do meu jeito. Não, a verdade não é do seu jeito, não é do meu jeito. É a verdade da palavra de Deus. Vamos falar um pouquinho da couraça da justiça. Função, proteção do coração e da identidade. Olha que coisa séria isso. Não é a nossa justiça própria, mas a justiça de Cristo aplicada a nós. Olha como é sério isso, irmãos. O que faz? Cobre a culpa e a acusação.
Olha o que ela faz, ela cobre toda a culpa e toda a acusação. Por quê? Por que ela faz isso? Por que a couraça da justiça faz isso? Ela protege o coração contra sentimentos de indignidade. Firma nossa identidade como justificados, né? A justiça é o colete que protege o centro da vida espiritual. Conseguiu colocar? Não, né? Achei que vocês estão olhando ali, porque pensei que vocês tivessem colocado. Mas era interessante colocar isso, né? Para a gente estar guardando isso na nossa Bíblia, até, de repente, imprimir isso daqui no papel e guardar. Tem muito mais funções se você for procurar. Principalmente se for lá para o grego, para o hebraico, né, Paulão? Que já estudou sobre isso. Tem coisas riquíssimas, só que não dá para buscar tudo e colocar tudo numa aula. Então, né, é uma coisa assim que nós temos que buscar muito. Então, o que ela faz? Ela cobre a culpa e a acusação. Isso é muito sério, né? A sandália do evangelho, o que ela faz? Aí, para terminar a justiça, ela faz o quê? Ó? A justiça é o colete que protege o centro da vida espiritual. Então, nós precisamos usar. Nós precisamos usar, não é talvez. As sandálias do evangelho da paz. Função: firmeza e prontidão. Sandálias falam da mobilidade e direção. O que ela faz? Dá estabilidade para avançar sem medo. Se você já está justificado em Jesus, não tem por que ter medo de acusação de nada. Por quê? Nós estamos revestidos da armadura de Deus. Então, não temos que ficar com esse medo, tá? O que ela faz? Dá estabilidade para avançar sem medo. Sustenta passos firmes em tempos de conflito. Faz você caminhar levando a reconciliação. O Natan tem falado muito, e na nossa casa a gente tem conversado muito sobre esse ministério da reconciliação. Você viu que tem gente que está dentro da igreja e, infelizmente, tem só o ministério da discórdia? Já parou para pensar isso? O quanto nós somos partidários quando alguém vem nos contar uma história, que nós não paramos para ouvir os dois lados e nós já tomamos partido e já fomos lá, em vez de nós usar o ministério da reconciliação que já nos foi dado, nós fazemos o quê? Nos tornamos partidários. Eu fico do lado A, eu fico do lado B. Nós nos esquecemos que no corpo de Jesus Cristo não há lados. Somos todos filhos. E um pai não faz o quê? Acepção de quê? A Márcia tem gêmeas, né? Você faz diferença no amor com suas filhas, no trato, no carinho, no respeito, na educação? Você faz diferença? Não faz. Por que nós não fazemos? Porque nós amamos. Quando nós amamos verdadeiramente, nós não nos tornamos pessoas partidárias. Eu sou do partido tal, eu defendo tal, eu faço... Aonde acontece divisão? Quando levanta as pessoas o quê? Os partidários. E tem gente que gosta de contar a história para o outro para arrumar aliados, não para se consertar diante do que foi feito, mas gostam. Por isso que eu vim publicamente falar da experiência que eu tive, porque eu posso falar daquilo que eu vi. Porque não é vergonhoso você falar quando você erra. O vergonhoso é você colocar a culpa nos outros. Isso é vergonhoso. Vergonhoso quando você coloca, o diabo fez eu fazer isso. Não, o diabo não fez, porque na minha vida e na tua vida, ele não tem poder mais. Ele está derrotado. Então foi minha carne, foi minha falta de sabedoria, foi minha falta de discernimento que fez. Acabou. Mas nós já somos justificados em Jesus Cristo. Já foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Então nós precisamos ter essa maturidade em Jesus Cristo. E nós precisamos viver o evangelho da reconciliação, irmãos. Hoje a maior desgraça, quando é desgraça é porque não tem graça, por isso que a palavra é feia, é que acontece no meio das igrejas. Porque não há esse ministério da reconciliação. Pelo contrário, parece que há o ministério do inferno, de destruição. E não é para isso que Jesus morreu e venceu na cruz e voltou. E lá em casa nós conversamos essa semana sobre isso. O porquê que Jesus ele cumpriu toda a lei? Por que Jesus ele foi ter a morte da cruz? Sendo filho, sabendo que ele ia passar. Por que essa necessidade? Porque nós estamos falando de um Jesus o quê? Carne e osso. Jesus viveu isso, nos mostrando que nós podemos viver nele também. Não tem um talvez, ele já venceu por nós. Ele já venceu, então está em nós o ministério da reconciliação.
E eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu penso muito no meu encontro com Deus, não sei se você pensa. A hora que você morrer lá, você estiver face a face, você pensa nisso? Não, eu penso demais. Eu acho que eu penso demais, porque eu penso constantemente. Eu penso nisso. Como que vai ser o meu encontro face a face? Eu penso muito, desde que eu me converti, eu penso nisso. Como que vai ser o meu encontro face a face? A senhora pensa, Andrezinha? Você pensa, Valéria? Graças a Deus que não sou só eu, porque eu achei que fervia só na minha cabeça esse negócio. Que ferve na minha cabeça. Como que vai ser o meu encontro, a conversa, o acerto, a minha conversa com Jesus, sentado face a face, ele olhando e falando: "Filho, eu sei que você venceu. Filho, eu sei que você levou as boas novas". Como que é isso? Isso não é talvez, isso vai acontecer. Nós vamos viver isso, nós vamos passar por isso. É bom a gente começar a pensar nisso. É bom a gente pensar nessas coisas. E pensar: "Verdade, Senhor, eu quero chegar e poder face a face, primeiro dar um abraço e dizer assim: ó, te amo profundamente. Tenho uma gratidão enorme por ter dado a sua vida pela minha vida". Primeira coisa que eu quero falar para ele, é isso. A gratidão que eu tenho por ele ter me achado. Quero que você saiba nessa manhã que não foi você que achou Jesus, ele que te achou. Foi os olhos deles que te encontraram, te viu. Não foi você que saiu procurando ele te achou. Lá onde você estava, do jeito que você estava, ele te olhou e te alcançou, e te viu. Tudo bem até aqui? Então vamos continuar. O escudo da fé. Função, defesa móvel. Fé aqui não é sentimento, é confiança ativa no que Deus já disse. A fé nunca está pautada em sentimentos, em achismo. É o quê? É uma certeza firme do quê? Do que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo fez e faz em nós. Olha como isso é sério. Isso é muito sério, a função de cada um deles. Então, o que ela faz, né? É defesa móvel, fé aqui não é sentimento, é confiança ativa no que Deus já diz. O que faz? Apaga dardos inflamados da dúvida, do medo e da acusação. Olha o que ela faz. Não quer dizer que os dardos inflamados não vão existir. Ele existe, mas ela faz o quê? Ela apaga, ela neutraliza, ela faz isso. Então o escudo da fé, ele faz isso, ele neutraliza. Não é que nós não vamos passar por ataques. Irmãos, em nome de Jesus, vamos entender uma coisa. Não é porque você é de Jesus, lavado no sangue, que o diabo não vai tentar ir para o teu lado, não vai tentar ir na tua casa, não vai tentar visitar os seus queridos. É uma mentira se você pensar que isso não acontece. Quem é que ele enfrentou? Quem que o diabo enfrentou? Jesus. Como que Jesus venceu o diabo? Com o quê? Com a palavra. Então, quem não conhece a palavra vai estar meio com dificuldade aí, hein? Porque a única forma, Tiago diz, fazer o quê? Se submeta a Deus e para fazer o quê? Resistir e ele fugirá. O que é para fazer? Submeter. Como que você vai submeter alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, que você não tem relacionamento? Essa é a importância de nós conhecermos a Bíblia. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Por isso que nós temos que viver a palavra de Deus. Senão eu não vou conseguir resistir. Não é talvez, eu não vou conseguir. Porque não pensa porque ele é vencido, que foi derrotado, que ele não é feroz. Ele é feroz. Ele é tão, né, como dizia a mamãe, descarado, que ele foi enfrentar quem? Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele foi fazer o quê? Ele foi enfrentar. Mas o que Jesus faz? Jesus podia falar assim: ó, eu sou filho do Deus Altíssimo e meu pai falou que vocês já vão vencido, mas Jesus não faz isso. Jesus vai lá e pega a palavra. Disse aqui, ó, está escrito. Jesus usa a palavra de Deus. Nós precisamos usar a palavra de Deus. Não é o que nós pensamos, o que nós sentimos no nosso achismo. Nós precisamos usar a palavra de Deus o tempo todo. Nós precisamos. Por isso que a palavra tem que estar inculcada em nós, enraizada em nós. Tem que estar dentro de nós.
Por isso que a Bíblia diz que quando os irmãos são reunidos é para fazer o quê? Uma coisa que nós não fazemos, poucas vezes. Cantar com salmos, com hinos. O que a gente faz? Desse aqui numa conversação, então esquece de orar, né? Não é verdade? Aí que tá. Mas a Bíblia tem uma recomendação para isso. Ela manda o quê? Quão bom, quão agradável é. Quando quem? Os irmãos estão o quê? Juntos. O que vai acontecer? Há uma promessa. Vai vir o quê? Um óleo da cabeça aos pés que vai nos abraçar, que vai nos acatar. Recomendação bíblicas. Tem para todos nós. Agora, nós estamos usando? Nós usamos no nosso dia a dia? Nós fazemos essas coisas? Daí nós começamos a assistir uma aula como essa, a gente para e começa a pensar o quanto nós temos que aprender ainda. O quão importância é da escola dominical, porque a culto à noite não dá para o pastor falar sobre essas coisas. É na escola dominical. Então nós estamos no escudo da fé, né? O que faz? Apaga os dardos inflamados da dúvida, do medo e da acusação. Protege contra os ataques, Permite avançar mesmo sem ver o cenário completo. A fé não evita os dardos, ela os neutraliza. Olha que interessante. Ela não evita. Está dizendo que aqui ninguém está falando, você entrega sua vida para Jesus, você vai receber um carro, a tua casa vai ser... Irmãos, não trabalha não para você ver se a sua casa vai estar repleta. Porque a Bíblia diz que é com o quê? Com o suor do... Então, está entendendo por que nós precisamos toda essa preocupação de viver a armadura? Então, vamos lá, né? Capacete da salvação. Função: proteção da mente. A salvação cobre o campo aonde o inimigo mais tenta agir. Através do pensamentos. Irmãos, quantas lutas você passou nessa semana hoje? Nessa semana até o dia de hoje, por causa de pensamentos ruins que você teve? Quantas vezes você teve que buscar o capacete, o escudo, a couraça? Quantas vezes? Por que Paulo fala desse capacete, dessa proteção contra essas mentiras que o diabo fica aqui? Na nossa mente. O diabo vai usar através do quê? De pensamentos. Tem que ter doença seríssima, pensamentos acelerados. Eu fiz até um cursinho com Augusto Cury sobre isso. E você tem 2 segundos para recusar um pensamento ruim que vem na sua cabeça. É muito rápido. Muito rápido. Se você não está ligado, você aceita o pensamento ruim. Eu sou assim mesmo. Senti uma dor. Ai, meu Deus. O que será? Pronto. Senti uma dor, em nome de Jesus, está repreendido agora. Neutraliza o ataque do inimigo. Ele vai atacar. Tudo bem até aqui? Então ele faz o quê? Ele guarda a mente contra as mentiras e acusações que o diabo faz. E olha que engraçado sobre isso. O que faz? Guarda a mente contra as mentiras, acusação e desânimo. Lembra a alma da obra que já foi completa em Cristo. Olha que interessante. Nós temos que lembrarmos a nossa alma do quê? Da obra que já foi completa em Jesus. Nós temos que lembrar isso, né? A salvação protege seu lugar de decisões. Muito interessante. A salvação protege. Você decidiu que você serviria ao Senhor, que você buscaria em primeiro lugar na sua vida, que você seria dele. Então, a salvação, ela te protege, o capacete te protege. Ele te protege dessas coisas, né? A espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus, né? Foi com essa que o Senhor venceu o inimigo lá no deserto. Função: a arma ofensiva e defensiva. Não é apenas texto. A palavra viva e aplicada pelo Espírito. Então, essa palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela é poderosa e ela tem poder. Por isso que nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus. É a
a única coisa que vai nos sustentar no dia mau. É a única que nos capacita a vencer o inimigo, a colocar ele no lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Quando eu leio a palavra de Deus, quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade de trabalhar em mim, não sou mais eu, mas ele que vive em mim. Ele vive em mim. Por isso que Paulo ele tem essa necessidade de descrever e escrever tudo isso aqui para aquele povo. Mas não era só para aquele povo, é para nós também. Porque lembra que aqui é o tempo da graça? É para nós também. A recomendação é para nós. Nos revestimos da armadura de Deus todos os dias. Todos os dias eu oro e falo, Pai, coloque em mim o capacete da salvação. Proteja a minha mente contra os pensamentos ruins, contra os dardos do inimigo. Protege. Guarda a minha alma, Senhor. Guarda o meu corpo. Guarda, Senhor. Às vezes nós oramos para todo mundo. Tem gente que fala para mim, eu tenho muito caderninho de oração. E eu gosto de perguntar, quem que é o primeiro que está na lista? Porque o primeiro na tua lista de oração tem que ser você. Não tem que ser fulano, ciclano, não. Você. E a tua lista começa, primeiro, Marli. Você tem que orar por você. Essa semana você orou por você? Hoje, quando você acordou, abriu os olhos, você orou por você? Pediu para que o Senhor te usasse com poder, que você fosse aquela pessoa que levaria a palavra de salvação, orou? Começa, ora por você, abençoa a sua vida, coloca as mãos sobre a sua cabeça. Não precisa esperar nenhum profeta vir lá da China falar, às vezes, um monte de besteira para você. Coloca você as suas mãos na cabeça. Abençoa a sua vida. Abençoa, ministra cura sobre você, libertação, perdão, salvação, alegria, discernimento. Faça isso você. Não dependa dos outros, faça você. Coloca as mãos. Começou a ficar angustiada, coloca as mãos. Claro que nós precisamos um dos outros. Precisamos de oração, de ajuda. Eu preciso de muita gente. Muita gente. Muita gente. Que ora por mim, que seja comigo, que me ajuda. Eu preciso, você precisa. Mas eu preciso aprender a ministrar saúde física. Eu preciso. Eu preciso cuidar de mim. Do que eu penso, eu preciso cuidar para não adoecer. Então, o que ele faz? É a espada do Espírito, a palavra de Deus, né? Função, a arma ofensiva e defensiva, a palavra viva e aplicada pelo Espírito. O que ela faz? Rebate mentiras e ataques com precisão. Olha só o que ela faz. O que ela faz? Rebate mentiras, ataques, com o quê? Com precisão. Ela não foge do tempo. Corta raízes de enganos e fortalezas mentais. É séria a palavra de Deus. Olha onde ela vai trabalhar. Ela corta raízes de engano e fortalezas mentais. Vocês sabem, quanto mais vocês podam uma corta por cima, como que é o nome daquela, uma erva daninha que dá em jardim, grama, acaba com o gramado? Se você só cortar ela com cortador, o que ela vai fazer? Você vai fortalecer, não vai? Cada dia ela vem com mais. O que você tem que fazer? Você tem que arrumar um negocinho que tem uma ponta, parece um garfo. Eu já tive um trem desse. Você enfia lá dentro, ela tem o quê? Ela tem duas bolinhas lá. Você tem que arrancar com a raiz aquilo, para não nascer de novo. Quem tem gramado, quem teve jardim ou fazenda, sabe disso. Sabe disso. Ela nasce com tudo. Então ele faz o quê? Olha o que a palavra de Deus, ela corta raízes de engano e fortalezas mentais. Só a palavra de Deus tem o poder de libertar uma pessoa que está sofrendo mentalmente. Uma pessoa, gente, é muito sério isso. Eu não sei quantos vocês têm experiência de ir conversar com um psicólogo, um psiquiatra, mas com um psiquiatra ainda que trabalha isso. Nem eles têm essa capacidade de de arrancar com a raiz. Eles vão dar medicação, mas eles vão orientar a pessoa o quê? Busca se libertar disso. Por isso que tem um desnome do remédio. Para agora. Agora caminha sozinho, anda sozinho. Por quê? Para você ser arrancado. E a palavra de Deus, ela faz isso. Ela tem esse poder. Ela tem esse poder de arrancar aquilo que é ruim em nós, aquilo que está enraizado em nós. Ela tem esse poder. Quem tem o poder? A palavra.
Só a palavra. Eu preciso pegar amor pela palavra de Deus. Eu preciso. E ler a Bíblia, irmãos, não é hora de estar no culto, a hora de ler a Bíblia. Ler a Bíblia na sua casa, no seu ônibus, no seu carro. Aqui na igreja a gente vem para ouvir. Não é para ler a Bíblia aqui. Tem gente que quando a gente está ministrando, olha, como é triste, irmãos. Como é triste quando você está ministrando e você olha e você vê uma pessoa folhando a Bíblia. É duas coisas. Ou ela mostra que está indiferente com isso, né? Ou ela mostra que não está nem aí para isso. Não é verdade? Então, vamos ler a palavra de Deus. É a única arma que nós temos para enfrentar Lúcifer. Ele já foi derrotado. Mas a Bíblia diz que ele está onde? Ao nosso? Fazendo o quê? Buscando quem pode atingir, quem pode matar, quem mais? Quem pode. Ele está ao derredor. Não pensa que aqui ao derredor está tudo bem ao derredor. Não! Há um monte de capetaiada aqui ao derredor, vai fazendo de tudo. Para quê? Porque a gente não ouça essa palavra. Mais ainda, porque a gente não pratica essa palavra. Por isso que eles ficam, por isso que vem, por isso que tem um ataque. Por isso que quando você vê qualquer situação anormal dentro da igreja, não fica curioso querendo saber o que está acontecendo. Ora, fala, pai, em nome de Jesus. Eu não sabia o que estava acontecendo ali, no atendimento que estava tendo ali. A minha posição é o quê? É orar. Fala, pai, em nome de Jesus, eu não preciso saber para orar. Eu posso me posicionar. Eu posso me posicionar. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos o poder da tua palavra sobre essa situação agora. O que eu mais, assim, eu tenho vivido essa experiência nos grupos que a gente monta, e tem um grupo lá que é pedido de oração. E eu gosto muito quando a pessoa é prudente, e quando a pessoa põe todas as coisas no lugar certinho. O grupo de oração é para pedir oração. Certinho. É para pôr oração lá no grupo de oração. Tem um grupo para isso. Tem um grupo. E lá é tão interessante que a pessoa coloca a oração, vários escrevem em oração. Eu não sei se você só fala. Eu, na hora, paro o que eu estou fazendo. Eu oro. Eu oro. Falo, pai, em nome de Jesus, eu não conheço, eu não sei, não tenho que saber. Em nome de Jesus, agora eu peço ao Senhor. Se é cura, ministra cura, se é libertação, agora se. E nós temos visto relatos disso. A Elis, gente, eu gostaria que vocês conversassem com a Elis. Elis, ela falou, tia Marli, eu ouvi a oração que você mandou, ouvi a oração que o tio pastor mandou. Quando eu estava terminando de ouvir, eu já estava curada. Gente, eu fiquei encantada com ela. Eu falei, meu Deus, como pode essa menina? Gente, por quê? Porque alguém orou, essa menina acreditou que estava alguém ali. Ela foi ali me abraçar e me contar. Eu ouvi a tia orar. Olha, eu já estava curada. Ela tem 6 anos, né, irmã? Tem ali 6 anos? 6 anos. 6 anos, irmãos. Alguém orou, eu senti o poder da oração. Então nós precisamos orar sim. Alguém colocou o pedido ali naquele grupo exato, é o grupo certo para pôr as coisas. É a hora de orar. Vamos buscar. Então a espada do Espírito faz isso. A palavra de Deus me ensina a orar o tempo todo, né? Bom, ela libera a autoridade espiritual diante do inimigo. Isso daqui eu posso ficar 500 aulas falando sobre isso daqui. O diabo, irmãos, quem tem tem um ministério de libertação, sabe de uma coisa. O diabo nunca vai te obedecer pela tua gritaria. Nunca. E se você não tem autoridade, ele vai ficar na tua cara e vai ficar zombando de você. O que eu faço? Eu busco. Eu busco. Mas meu ministério não é de libertação. Todos temos esse ministério de exercer. A Bíblia diz que é onde eu colocar as minhas mãos. Eu tenho que ter autoridade. Como que eu tenho autoridade? Me relacionando com Deus. Eu busco em Deus. O Senhor me deu autoridade para enfrentar, para chegar lá sem gritar. Eu não gosto de orar alto. Uma oração em silêncio tem mais poder do que alguém gritando sem autoridade. Muito mais poder. Tem gente que grita, esguela, né? E tem gente que fala, pai, em nome de Jesus, agora. É dentro do ouvido, pai, em nome de Jesus, agora. Agora. Nós temos sempre o cuidado, as pessoas ficam possessas, irmãos. É a verdade isso. As pessoas ficam possessas, passa por libertação. Na outra igreja a qual nós estávamos, acontecia muito. E nós tomamos a clã se reuniu e tomou uma decisão que quando acontecesse alguém passar mal, seria levado para o salão social. E teve uma pessoa que chamou muita atenção, que era uma senhora que tinha quase 80 anos, e ela estava vindo para a igreja, ainda não, poucas vezes.
E ela ficou e ela empurrou lá os bancos, são madeira maciça mesmo, ela empurrou todo aqueles bancos. E os meninos que lá tinha muito surfista, fortinhos os meninos, todos os surfistas juntaram uns 6 para tirar aquela pessoa dali. E isso me fez pensar, lendo isso daqui, me fez pensar isso, o que é autoridade diante de Deus? "Ai, Marli, eu não tenho", então busca. Busca autoridade diante de Deus. Fala: "Senhor, me dê autoridade para ir para cima mesmo, me dê discernimento, me capacita com a palavra do Espírito, Senhor. Me enche do teu poder, me dê ousadia, Senhor, me dê unção, me dê poder, Senhor". Busca, busca. Não fica pensando: "Ai, não é a minha praia". Como não é a tua praia? E se acontecer quando você estiver sozinho, o que você vai fazer? Você vai correr? Vai deixar ele lá e sair correndo? Então nós precisamos disso. Então, a espada ela faz isso, ela libera a autoridade espiritual diante do inimigo. E a espada é a que Jesus usou no deserto. Está escrito. Jesus respondia o quê com os ataques do inimigo? Só a palavra dele. Ele respondia no conhecimento dele, no que ele sabia da verdade. Ele era a verdade, ele é a verdade. Ele respondia não, ele respondeu através do quê? Está escrito. E o diabo é tão ousado, tão o que que ele respondeu? Está escrito também, se der ordem aos seus anjos. Então não brinca, não é para brincar. Não é o evangelho do medo, não é para fazer terror, não. É o evangelho do conhecimento. Quando eu aprendo, eu ensino. Eu falo aos outros. Então, se o inimigo vier te perturbar, repreende em nome de Jesus. Não fica sofrendo, não deixa ele pegar a tua cabeça e fazer um tambor. Não deixa, repreende. Ora, Pai, em nome de Jesus, cobre a minha mente com o capacete da salvação. Guarda o meu peito, Senhor, guarda a minha cintura, guarda os meus pés, Senhor. Que eu sempre leve a palavra de paz. Irmãos, todo mundo que nasce de novo já tem o Espírito Santo? Tem ou não? Tem. E nasce de novo. Tem o Espírito. Adquirir. Exatamente. Nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo agir em nós? Nós temos que buscar? Quantos que estão aqui buscam o Espírito Santo? Antes de falar, antes de pensar, antes de sentir, o que eu tenho que fazer? Quando ele diz assim, ó, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que interessante isso, o que é vigiar? Alguém já vigiou um vizinho na janela? Gente, é verdade, olha lá, também um monte de gente, quem vigiou ergue a mão. Ondina, ergue alto. Ô, Márcio, você é igual eu aí. Gente, é verdade. Às vezes você escuta um barulho, o que você faz na cortina? Vai olhar, vigiar. Vigiando o tempo todo, mesmo no Espírito Santo, mesmo que ninguém está vendo, você está vigiando, vigiando a sua mente, vigiando onde os teus olhos estão, onde está o seu ouvido, onde está o teu coração, vigiando. Mesmo quando eu estou vigiando um vizinho lá, que eu abro a cortininha para ver o que está acontecendo, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando. O vizinho não está me olhando, mas eu estou olhando, eu estou vigiando. Claro que às vezes é ruim, né, por causa de uma briga a gente quer saber o que está fervendo lá, né. Às vezes é ruim. Mas isso quando ele fala vigiar, isso ali o tempo todo. O tempo todo eu tenho que vigiar. Por isso, eu falo que é muito interessante, o crente quando ele busca o Espírito Santo e fala para o Espírito Santo, me ensina a falar, me ensina a andar, me ensina a comprar. Irmãos, quanto aqui que já orou, de verdade, quanto aqui que já orou e falou assim: "Espírito Santo, tira essa gula que eu tenho por doce". Vandir, Vilma, Marli, no Rebeca, olha que delícia, por carne. Irmãos, uma pessoa que anda no Espírito, ela faz isso. Não é verdade, Luiz?
Irmãos, só para encerrar, diz assim, ó, essa batalha também é interna. Orar é reconhecer que há pensamentos, emoções e desejos que precisam se curvar diante de Jesus Cristo. Tem coisa que está em nós, pensamentos, desejos, que tem que se curvar diante de quem? De Jesus Cristo, né? É lutar contra a incredulidade, contra o orgulho, contra o medo. Paulo chama isso de submeter todo o pensamento e obediência a Cristo. E no secreto que essa guerra é vencida. Não é o tom de voz que move o céu, mas é a postura do coração, Quem ora em fé, ainda que em silêncio, é mais perigoso ao inferno do que quem grita sem convicção. Lembre-se disso. Quem ora em silêncio, com intimidade, é mais perigoso que quem fica gritando sem convicção, né? Em Apocalipse, para fechar essa aula, Apocalipse 12, 10, 11. É um dos versículos assim, que eu não vou falar que eu mais gosto, porque eu gosto da palavra de Deus, que eu amo profundamente. Olha só, coloca lá para nós. Eu gostaria que todos, por favor, pudessem ler Apocalipse 12, 10 e 11. Nos mostra a vitória. Que vitória? O que diz? Vamos ler, todo mundo. Uma voz forte anuncia que a salvação, o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo chegaram. Porque o acusador dos irmãos foi lançado fora. O que está escrito? O qual que? Porque já o acusador dos nossos irmãos é o quê? Derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia. Irmãos, medite sobre esse texto. Quem é que faz o papel de acusar? Quem acusa? Nos mostra o quê? Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade de Jesus Cristo. Foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de testemunho que deram. O inimigo é derrotado por dois elementos, o sangue e a palavra. Lúcifer derrotado por dois elementos, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Ele já é um derrotado nas nossas vidas. Nós temos que viver a plenitude dessa palavra. Ele é um derrotado nas nossas vidas. Não tem mais acusação diante de Deus. O acusador nosso, o acusador dos nossos irmãos foi o quê? Derrotado. Acabou para ele. Esse Apocalipse aqui, Apocalipse 12, 10, 11, ele vai falar sobre isso. Os dois elementos que eliminaram Satanás, o sangue do Cordeiro e a palavra de Deus, vivo e poderoso, né? Diz assim, ó, o sangue fala de redenção. A vitória de Cristo sobre o pecado é a morte. A palavra do testemunho fala da confissão. A fé que proclama o que já foi consumado. A oração que une os dois. Aplicamos o sangue pela fé e declaramos a verdade com convicção. Não é magia, não é mágica, é aliança, é guerra feita na graça. Nós já vencemos na graça. Na prática, a batalha espiritual se manifesta quando escolhemos orar em vez de reclamar, quando preferimos perdoar em vez de acusar, quando respondemos ao mal com o bem. Orar é resistir à tentação de reagir como o mundo reage e permanecer na paz, mesmo em meio à pressão. A oração é escudo da alma. Não é fuga, é firmeza. Por isso Paulo diz, permaneceis firmes. O verbo é militar, mas a postura é espiritual. Ficar firmes é não brigar, é crer. Então eu falei assim, ó, terminando essa aula, eu pensei, meu Deus, que aula poderosa é essa? Falei, Senhor, como eu quero pôr em prática essa aula aqui. Como que eu quero aprender a me dedicar na busca
a viver cada item daqui que o Paulo falou. Cada semana, com certeza, eu vou usar um mais do que o outro. Tem semana que eu vou usar muito mais o capacete da salvação. Tem semana que eu vou usar muito mais o cinto, a espada. Claro, irmão, não adianta falar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tem semana que parece que o inimigo ataca a nossa mente, não é verdade? Você não pode, parece que descansar que já vem 1000 pensamentos. Pam, 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 pam. Começa a chegar essa época do ano, gente, eu já não vejo televisão desde antes da pandemia, né? É assim, é um lixo aquelas videntes. E é um lixo o povo crente falar que vê para conhecer o mal. Em nome de Jesus, não veja esse tipo de coisa. Você não precisa ser um assassino para aprender a não matar ninguém. Não veja, não curta, não leva para frente. Não faça isso. Isso é satânico. É satânico isso. Não aceita isso. Se tiver alguma roda onde tiver, não tenha medo de se levantar. Não precisa ser aquele chato que fica questionando. Levanta. Não está bom para você? Levanta e sai. Levanta e sai. Mas não se contamina, não importa quem seja. Tenha uma posição diante de Jesus. Você já é lavado no sangue do Cordeiro. O teu inimigo já foi derrotado. Então, acabou. Acabou isso. Temos que fechar isso. Fechar isso em nós. Temos que aprender essas coisas e colocar em prática. Quando eu falo aprender, eu também estou no processo de aprender. Eu acabei de ler algo que eu vivi. Todos nós aqui. Agora, existe diferença entre posicionamento. Eu me posiciono, aprender a viver a verdade e viver a verdade. Porque é bom quando eu falo para o outro. O difícil é quando eu tenho que viver. É bom quando eu dito regra para os outros. Difícil quando eu tenho que me submeter. Aí é difícil. Então, primeiro para mim, depois para o outro. Para mim, graça para o meu irmão, graça. Para mim, paz para o meu irmão, paz. Para mim, prosperidade para o meu irmão, prosperidade. Aí eu fecho com chave de ouro. Eu fecho. Sexta-feira nós temos um culto na igreja. O culto de ações de graça. Ai, Marli, o que eu venho fazer? Pensa desde o primeiro dia de janeiro deste ano que você começou. Pensa. Pensa se você não tem nenhuma gratidão para trazer, ou para agradecer, ou para vir num culto desse. Pensa. Ai, o que eu gostaria de ganhar? Traga o que você gostaria de ganhar para a nossa cesta. A nossa cesta esse ano aumentou bastante. Não é cesta de comida, irmãos. São os alimentos gostosos. É o doce de pêssego, a gelatina, é o refrigerante, é leite condensado. E traga, irmãos, quanto uma pessoa panetone, uma pessoa ligou e perguntou quanto eu posso levar. Falei, se você puder levar 1000 refrigerantes, vai ser bênção. Pelo menos cada criança vai tomar um inteiro. Não é na minha época, quando criança tinha que furar e ficar dando os golinhos e guardar. Não. Quantos panetones eu posso fazer? Muita. Quantas caixas de bombom? Muita. Muito, muito. Tudo muito. Gratidão. Não tem que agradecer? Pensa no primeiro dia do ano que passou em janeiro. Como foi o seu primeiro dia? Até o dia de hoje. Eu não posso falar isso que eu me emociono. Porque foi um ano de crescimento, o qual eu vi as mãos do Senhor sobre a minha vida o tempo todo. E eu tenho certeza que vocês que estão aqui também. Então nós precisamos que caia do nosso meio, todo meio, toda arma de Satanás, toda acusação, todo espírito contrário à palavra de Deus que cala em nós. Em nome de Jesus, quero convidar você a ficar em pé e de pé.